Graça e paz, igreja. Graça e paz quem nos assiste também. A pastora Gilma falou algo interessante, né? Que ela falou de como ela era a vida dela antes do Senhor e depois do Senhor, né? E isso já faz dias que queimava no meu coração que numa outra igreja onde eu congregava, eu via as pessoas, os irmãos conversando sobre Cristo, sobre Jesus. E eu pensava assim comigo, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir conversar assim com os meus irmãos? Porque eu estava na igreja, mas eu não tinha essa capacidade, eu não conseguia falar de Jesus, das coisas da Bíblia. Eu achava aquilo lindo, mas Jesus transforma a vida e hoje eu estou aqui, não para me gloriar, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. E continuando a série, a gente vai falar então a escolha é sua, a promessa de Deus através das duas cruzes, que está lá em João 19:18. Que diz assim: onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Então, essa é a parte da palavra onde fala sobre a crucificação de Jesus e o momento onde que ele estava ali com dois malfeitores, um de cada lado e Jesus no meio. E ali a gente, em Lucas 23:39, nós vemos esse diálogo que houve ali naquele momento entre Jesus e os dois malfeitores. E a gente vê melhor esse diálogo, onde um dos condenados ali blasfema contra Jesus, e ele diz assim: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, ele repreende esse primeiro que falou essa palavra para Jesus e diz assim: nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. O que eu vejo é que o primeiro malfeitor, ele zomba de Jesus. E ali, se você pegar um momento antes, todo mundo estava zombando de Jesus. Estava zombando os sacerdotes, os governadores, os soldados, o povo e também os malfeitores. Os dois malfeitores, na verdade, eles estavam ali zombando de Jesus. Mas só que interessante que um deles reconhece Jesus, falando isso: olha, a gente está pagando pelo que a gente fez. A gente está crucificado aqui pelo que a gente fez. Mas este, e Jesus no meio, este nenhum mal fez para merecer tudo isso. Então, houve ali o não reconhecimento por parte de um e o reconhecimento por parte de outro que trouxe para ele salvação naquele dia, por parte de Cristo. E você já parou para pensar que o que ele fez foi decidir acreditar em Cristo? Você já parou para pensar que ele ouviu, vendo ali a Cristo, reconheceu a santidade de Cristo, e aí ele repreende, a ponto dele repreender o outro. E na nossa vida a gente é cercado de escolhas, somos cercados de escolhas todos os dias. Desde a hora que você levanta, onde você vai trabalhar, você escolhe se você vai trabalhar. Você pode ficar em casa? Pode, mas você vai morrer de fome. Você não vai trabalhar, não vai ter dinheiro. No seu trabalho, quando você decide trabalhar, você decide também se você vai fazer o que você é pago para fazer, bem ou não. Você pode enrolar lá, ou você pode decidir trabalhar, valer cada centavo daquilo que você está suando para conquistar todo mês. A gente pode escolher vir para a igreja e adorar o Senhor, ou somente vir para a igreja e ocupar um espaço, uma cadeira. E prova disso, a gente pode, não querendo julgar, salvo aqueles que estão trabalhando, essa cadeira vazia. Porque de domingo tinha alguém nela. Você já parou para pensar nisso? Tinha alguém nela domingo aqui.
Todos nós estávamos louvando. Não quero acusar ninguém, mas só trazer ao pensamento para a gente poder refletir melhor. E digo mais, as nossas escolhas hoje, nós somos os resultados das nossas escolhas no passado. Tudo aquilo que eu decidi no passado é o meu reflexo hoje. E tem uma história que eu queria contar rapidinho aqui, de Edwin Booth e John Booth. Eram dois irmãos de 1800 e bolinha, e esse Edwin, ele trabalhava com um teatro, e o irmão dele também, o John. Só que eles trabalhavam, faziam campanha de teatro, ganhavam dinheiro, trabalhavam certinho. Só que o John se envolveu com uns caras da pesada lá, e os dois trabalhando, mas o John envolvido lá com as partes erradas lá, de política, tá, essas coisas. E o John, um belo dia, decide com o grupo dele fazer um atentado. Então ele invade lá um teatro lá e consegue dar um tiro numa pessoa. E essa pessoa, nada mais, nada menos que era Abraham Lincoln. Ou seja, ele escolheu invadir um lugar e atirar numa pessoa, tirar a vida de alguém. E isso trouxe grande desonra para o Edwin, para o outro irmão, porque ele trabalhava em teatro, o nome dele era conhecido ali nas regiões, como é que fala, não é caravana, nas companhias de teatro, nas apresentações. E acabou que ele teve que sair do teatro. E só que esse Edwin, tempos depois, ele estava em Nova Jersey, ele estava esperando um trem, e aí, esperando o trem, uma pessoa acaba caindo no trilho do trem. Ele não pensou duas vezes, ele pulou no trilho, o trem estava vindo, ia passar em cima da pessoa, arrastar a pessoa. Ele não pensou duas vezes, foi lá, pulou, tirou a pessoa, salvou a pessoa, sem saber do nome da pessoa. Tempos depois, ele descobre que essa pessoa que ele salvou era o filho de Abraham Lincoln. Você entende que os dois tiveram a mesma criação, mesmo pai, mesma mãe, só que um decidiu tirar a vida de uma pessoa e o outro decidiu salvar a vida de uma pessoa, né? Interessante, voltando na palavra, é que o malfeitor, o primeiro que acusa Jesus, ele fala assim: se tu és Cristo. E é a mesma estratégia que Satanás usa também com Jesus no deserto, quando ele estava em jejum 40 dias e 40 noites. Satanás fala assim, lá em Lucas 4, se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Tanto o malfeitor quanto Satanás, naquele momento eles estavam atacando a identidade de Cristo, né? Mas Cristo sabia quem ele era em Deus, sabia que ele veio para salvar, dar vida e vida em abundância, mas Satanás vem usando isso com a gente todos os dias, tentando deturpar a nossa identidade, fazer a gente escolher uma outra identidade que não é nossa, para poder ganhar a nossa vida para ele. E colocando essa dúvida na gente, nos nossos corações, fazendo a gente assumir uma outra identidade, acabamos nos afastando de Cristo. Ou seja, a gente acaba escolhendo sem saber, dar ouvidos ao inimigo, e a gente acaba ficando cego, não vendo mais os caminhos do Senhor. E 1 Timóteo diz assim, 1 Timóteo 4:2, diz assim: falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada. O que é consciência cauterizada? É um estado de incredulidade tão profundo que a nossa mente não consegue mais ver o que é certo do que é errado, o que é santo do que é pecaminoso, o que é separado para Deus do que é mundano. E isso traz consequências muito sérias para a gente, porque como que a gente vai
se converter tendo a mente cauterizada. Fica muito mais difícil. Tem também em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, fica realmente muito mais difícil reconhecer a imagem do Senhor, ter uma conversão dos nossos caminhos. No final das contas, somos nós que escolhemos a quem nós vamos seguir. E Jesus deixa bem isso claro com a parábola da porta larga e a porta estreita, o caminho espaçoso ou o caminho apertado, a grande multidão ou a pequena multidão. A gente também pode escolher construir a nossa casa na rocha ou na areia, servir a Deus ou as riquezas, ou somar com os bodes, e a gente deixa de ser ovelha. Só que eu quero dizer que também está escrito: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Eu não sei você, mas eu quero ser ovelha, eu não quero ser bode. E Deus nos dá opções eternas para que a gente possa escolher, fazer escolhas com consequências eternas nas nossas vidas. Eu quero dizer, escolha ser ovelha, porque a ovelha tem pastor. A ovelha tem o bom pastor, segundo a palavra. E vejo o exemplo do rei Ezequias, lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 31, verso 20. Diz assim: assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. A gente vê aqui que Ezequias escolheu fazer o que é bom, o que é reto e verdadeiro ao Senhor. Por que escolheu fazer? Porque ele não teve um bom exemplo do seu pai. Seu pai foi Acás. A palavra diz que Acás fechou os templos, adorou deuses estranhos nos montes, queimou incenso a eles, pegou o que era do templo de ouro e ele despedaçou as coisas do templo do Senhor. Ou seja, fechou os templos, tirou os sacerdotes dos templos e falou: ó, cessou a adoração aqui a Deus. E Acás foi adorar outros deuses. Só que aí você para assim, mas poxa, Ezequias foi um rei diferente, Ezequias foi um rei espiritual que buscava. Ezequias teve o favor de Deus em seu favor. Ou seja, você vê a palavra que Ezequias não precisou nem lutar. Deus mandou um anjo lá, acabou com 180 mil soldados numa noite só, numa tarde, não lembro se foi noite ou tarde. E o rei, somente o rei saiu vivo daquilo e morreu à espada pelas mãos dos próprios filhos. Ou seja, Ezequias fez uma boa escolha. Porém, Ezequias viu o exemplo do pai, que foi Acás, fez a escolha dele. Ezequias recebeu, a palavra diz que Ezequias recebeu 15 anos de vida, né, que Deus acrescentou a ele 15 anos de vida. Ou seja, o filho de Ezequias assumiu rei Manassés assumiu o trono com 12 anos de idade. Ou seja, no terceiro ano que o rei Ezequias estava vivendo aqueles 15 anos a mais que ele tinha recebido, ele teve um filho. E o filho dele viu o exemplo dele. Será que o Ezequias não falou para o seu filho dos exemplos que Deus fez, das grandezas, das coisas que Deus fez na vida dele? Mas a palavra diz que Manassés escolheu fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Tanto que Manassés, a palavra diz... Tanto que Manassés escolhe fazer o que é ruim aos olhos do Senhor, e aí no final da sua vida, ele acaba sendo levado escravo
A palavra diz que colocaram ganchos na sua pele e acorrentaram ele e levou ele escravo. Só aí que Manassés foi reconhecer o Senhor Deus. E aí ele faz uma oração. Cadê a oração de Manassés? Aqui. 2 Crônicas 33, 12. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ou seja, ele teve que sofrer tudo isso para no final da vida dele ele escolher e reconhecer o Senhor na vida dele. Eu quero dizer que você não precisa deixar para escolher o Senhor tão tarde. Você tem essa opção agora, hoje. Eu não sei como é que está a sua vida com o Senhor, mas Jesus transforma, o Senhor transforma. E o Senhor te ama tanto que Ele te deixa fazer a escolha de onde você quer fazer a sua morada eterna. Porque você é eterno, a sua alma é eterna, o seu espírito é eterno, só o seu corpo que não. E Ele respeita tanto que você faz a sua escolha. E é exatamente o que aconteceu na cruz, porque o Senhor estava no meio, né? Ali os dois crucificados, um cada lado. O malfeitor acusa o Senhor, mas o que reconheceu o Senhor, Jesus conversa com ele, né, e fala, ainda hoje estará comigo no meu reino. Mas por que Jesus não conversou com o outro malfeitor, que estava provavelmente na mesma distância? Porque eles estavam se ouvindo ali, as acusações. Porque Jesus respeita a sua decisão, a sua escolha. Se você decidir passar a eternidade perdido ou nas trevas, Jesus vai respeitar isso, com um peso no coração, porque a vontade do Senhor é que todos se salvem, mas nem todos escolhem isso. A gente vê isso muito no nosso dia a dia. A gente vê muito isso, pessoas que se convertem se afastam dos caminhos do Senhor. E eu queria encerrar já, não sei nem que oração, com um versículo que está em Josué, capítulo 24, 15. Porém, se vós parece mal servires ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você também pode decidir isso hoje na sua vida. E a gente tem que decidir isso todos os dias, quando a gente abre os nossos olhos, porque o Senhor nos dá uma nova oportunidade de fazer algo diferente. Se ontem não foi bom, Ele te dá a oportunidade para fazer algo diferente na sua vida. E eu queria deixar os irmãos com essa palavra. Estou com a voz meia de choro, porque eu estava chorando ali no... Eu agradeço a oportunidade, os irmãos me aguentarem aqui. Deus abençoe.